Sejam bem-vindos de volta à Fé em Letras. Vamos para mais um mergulho profundo. Parados. Hoje a gente vai explorar um tema que eu acho que todo mundo se identifica: a arte do autoexame. E para nos guiar nessa jornada, vamos nos basear na obra do Jonathan Edwards, Sondando Sua Consciência. Boa. Jonathan Edwards, um teólogo e filósofo super influente lá no século XVIII. Ele nos desafia com uma pergunta: como a gente consegue desvendar os pecados escondidos nos nossos corações, até aqueles que a gente nem sabe que existem? Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas será que não tem os cantinhos escuros da alma, Pois é. onde o pecado se esconde? Isso aí. Edwards nos convida a uma análise profunda e eu já adianto, essa conversa vai nos levar para lugares bem interessantes. Com certeza. A natureza enganosa do pecado, o papel do hábito, a influência do mundo exterior. Exatamente. E para começarmos, Edwards nos leva ao Salmo 139. Davi, mesmo ciente da onisciência de Deus, ele pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Mas espere um pouco. Oi? Se Deus já sabe de tudo, por que Davi pede para ser sondado? Essa é a chave. Davi não queria que Deus descobrisse algo novo sobre ele, mas que revelasse a ele mesmo os pecados que estavam ocultos no coração dele. É um pedido para enxergar aquilo que sozinho ele não conseguia. Entendi, é como pedir a Deus para acender a luz nos cantos escuros da nossa alma. Exatamente. Ilumina tudo. E o mais intrigante é que a Bíblia fala sobre pecados secretos. Aqueles que a gente comete sem perceber, mas que ainda assim desagradam a Deus. Nossa. Imagina a gravidade disso. Me faz pensar em quantas vezes a gente pode estar ofendendo a Deus sem nem ter consciência. É. Mas por que será que a gente é tão cego para o nosso próprio pecado? Edwards aponta alguns fatores. E Um deles é a natureza enganosa do pecado. Hum. O pecado, por si só, já obscurece a nossa visão. Quanto mais ele nos domina, mais turva fica a nossa mente. É como se ele criasse uma névoa, sabe? Que nos impede de enxergar a verdade sobre nós mesmos. E aí a gente acaba se iludindo, achando que não é tão ruim assim. Exatamente, a gente vai levando. E para piorar, entra em cena o nosso amor próprio, que nos leva a justificar as nossas ações e a nos vermos sempre sob uma luz positiva. A gente cria desculpas, minimiza os erros e pronto. O pecado se disfarça de virtude. É como se a gente colocasse uma máscara no pecado, né? Para que ele pareça aceitável. Pô, essa é ótima. Tem mais. O hábito também contribui para essa cegueira. Quando um pecado se torna habitual, ele vai anestesiando nossa consciência. A gente se acostuma com ele e ele já não parece tão grave. Me lembrei da história do cara que justificava a ganância dele como visão para os negócios. A cara da autoenganação, né? Perfeito. É exatamente isso. A gente distorce a realidade para que o pecado se encaixe na nossa narrativa. Mas não podemos esquecer a influência do mundo lá fora. Com certeza, as pessoas que a gente admira, o que a sociedade prega. Tudo isso pode nos levar a banalizar o pecado, né? Exatamente. A gente vai meio que se acostumando. E o mais sutil de tudo, a influência de Satanás. Ele sussurra justificativas para os nossos atos, nos cegando para a gravidade do pecado. Por isso a vigilância constante é tão importante. A gente precisa questionar os nossos valores e buscar a verdade na palavra de Deus. É como se a gente estivesse numa batalha constante contra forças que tentam nos manter presos ao pecado. É isso aí. Mas e aí? Como a gente se liberta dessa cegueira e enxerga o pecado escondido no coração? Edwards nos apresenta um caminho: conhecer a fundo a lei de Deus e, ao mesmo tempo, ter autoconhecimento. Ok, vamos por partes. Começando pela lei de Deus, como a gente faz para conhecê-la a fundo? Mergulhando na palavra de Deus. É nas escrituras que a gente encontra a vontade de Deus para as nossas vidas, os mandamentos que a gente deve seguir. Sim. É como um manual da vida cristã, sabe? Cheio de direcionamentos práticos. Mas e se a gente se sente perdido sem saber por onde começar? A Bíblia é tão extensa. Não se preocupe, Deus nos deu a ferramenta, a luz, para a gente enxergar a verdade. Ignorar a Bíblia é como ter um mapa do tesouro em mãos e preferir ficar perdido na floresta. E é aí que entra a segunda parte, o autoconhecimento. E como esse autoconhecimento funciona na prática? Sento, pego um bloco de notas e começo a listar os pecados. Calma. Não precisa ser tão formal. A ideia é que a gente incorpore a autoanálise no nosso dia a dia. Quando você lê a Bíblia, não faça uma leitura superficial. Pare, reflita sobre o que você está lendo e se pergunte: como eu me comporto em relação a isso? Minha vida está em harmonia com a palavra de Deus. Entendi. É como se a gente usasse a Bíblia como um raio-x para enxergar o que está escondido dentro da gente. Exatamente. É aquele velho ditado: ver o argueiro no olho do irmão. A gente sempre enxerga tudo no outro, menos em si mesmo. Exatamente. Por isso, Edwards nos dá uma dica valiosa: prestar atenção no que os outros falam sobre nós.
principalmente as críticas. É claro que nem toda crítica é construtiva, mas quando vem de alguém que nos ama, pode ser uma oportunidade de crescimento. É um espelho que nos mostra que a gente não consegue enxergar sozinho. É como se os outros fossem espelhos, refletindo aspectos da nossa personalidade que a gente tenta esconder, até de nós mesmos. É verdade. Mas e se a gente se sentir resistente a essas críticas? É normal se sentir ofendido, né? É natural, mas aí entra a humildade. Yeah. A gente precisa estar disposto a reconhecer que não é perfeito, que precisa melhorar. E, acredite, essa disposição abre caminho para um crescimento incrível. É verdade, né? É libertador admitir que a gente precisa da ajuda do outro para enxergar com mais clareza. Com certeza. E além de ouvir as críticas, a gente pode usar o exemplo dos outros para se autoavaliar. Quando a gente vê alguém cometendo um erro, a gente pode se perguntar: eu agiria da mesma forma? Quais são as minhas fraquezas? Onde eu preciso melhorar? Faz sentido. A gente tende a ser mais crítico com o eu dos outros. Então a gente pode usar isso a nosso favor como um exercício de autoconhecimento. Exatamente, a gente usa o erro do outro como um alerta para não cometermos os mesmos deslizes. Mas Edwards vai além da observação. Ele nos desafia a perceber a cegueira do outro para os próprios erros e a questionar se nós também não sofremos do mesmo mal. Ou seja, será que a gente não está se iludindo, justificando nossos erros, minimizando as nossas falhas? É isso. Ele nos coloca frente a frente com a nossa fragilidade, nos convidando a sermos mais humildes e reconhecer que somos tão propensos ao erro quanto qualquer outra pessoa. E para vencer essa cegueira, ele propõe que a gente faça uma análise profunda dos nossos hábitos, daquilo que a gente faz no dia a dia, sem interferência do olhar do outro. É como uma auditoria da alma. E como a gente faz para ter acesso a esses pensamentos e sentimentos que muitas vezes estão escondidos até da gente mesmo? Edwards nos convida a buscar o silêncio, a introspecção. A gente precisa reservar um tempo para estar sós com Deus, silenciar os ruídos do mundo exterior e ouvir a voz do nosso coração. É como se a gente fizesse um retiro espiritual dentro da gente mesmo. Interessante. E nesse retiro interior, o que a gente pode fazer? Usar ferramentas como um diário, anotando pensamentos, sentimentos, sonhos, medos, tudo aquilo que vier à tona nesse momento de introspecção. Ao colocar tudo no papel, a gente consegue ter uma visão mais clara dos padrões que se repetem, dos pensamentos que nos aprisionam, dos sentimentos que nos dominam. E a oração também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Com certeza. A gente pode pedir a Deus que nos revele a verdade sobre nós mesmos, que nos mostre os pecados ocultos no nosso coração. É como se a gente dissesse: Deus me mostra quem eu realmente sou, sem máscaras, sem disfarces, me ajuda a enxergar o que eu não consigo ver sozinho. É pedir a Deus para iluminar a gente, né? É isso. Para que Ele nos mostre a verdade. É isso aí. Essa oração sincera, humilde, Sim. abre caminho para que Deus age em nós, nos libertando das ilusões que nos mantêm presos ao pecado. E que outras ferramentas a gente pode usar nesse processo. Edwards propõe um exercício bem interessante: imaginar a nossa vida no leito de morte. Uau, que exercício intenso. Mas o que ele sugere isso? Porque a iminência da morte tem o poder de nos confrontar com a verdade, com o que realmente importa. É como se a gente tirasse uma venda dos olhos e enxergasse a vida com mais clareza. Faz sentido. Mas confesso que esse exercício mexe bastante comigo. É natural. Ao se imaginar no fim da vida, a gente pode se perguntar de que eu me arrependo, o que eu gostaria de ter feito diferente, ou o que realmente importa. E essas perguntas nos levam a reavaliar nossas prioridades, a colocar Deus no centro da nossa vida, É isso aí. a buscar viver de forma mais intencional. Exatamente. É um exercício desafiador, mas que nos liberta do medo da morte e nos impulsiona a viver cada dia como se fosse o último, buscando agradar a Deus em tudo. Buscar viver o presente, né? É isso. Mas e se nesse processo de autoanálise a gente descobrir que está vivendo em pecado? Yep. O que a gente faz? A resposta de Edwards é clara: abandonar o pecado. Mas e se o pecado for algo muito forte e a gente não conseguir? A gente precisa se lembrar que não estamos sozinhos nessa luta. Deus está sempre pronto a nos perdoar e a nos ajudar a vencer o pecado. E como a gente pede ajuda a Deus? Através da confissão. Quando a gente reconhece nosso pecado e pede perdão a Deus, Ele nos purifica e nos dá força para resistir à tentação. É um processo de lavar a alma, tirar a sujeira do pecado para que ela volte a brilhar. Mas essa confissão precisa ser um evento único, algo constante na nossa vida. A confissão e o arrependimento precisam ser constantes. A cada dia, a gente precisa se humilhar diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, pedindo perdão. O objetivo do autoexame não é nos condenar, mas nos levar ao arrependimento e à transformação. É um ato de amor e misericórdia que Deus nos concede para que a gente possa se aproximar dele e viver em santidade. Mas mesmo com todo esse esforço,
a gente ainda se sentir perdido, sem saber como colocar o autoexame em prática. Nesse caso, a gente pode buscar ajuda na comunidade cristã. De que forma? Conversando com um pastor, um líder espiritual, um amigo maduro na fé, pedindo conselhos, orientação e apoio. É como se a gente buscasse um guia para nos ajudar a trilhar o caminho do autoconhecimento. É verdade. Muitas vezes a gente não consegue enxergar os próprios erros com clareza. Vamos estar dentro de um labirinto, precisando de alguém que nos mostre a saída. E a comunidade cristã está aí para isso, para nos acolher, nos orientar, nos fortalecer na caminhada da fé. No fim das contas, a gente não é sozinho nessa jornada. A gente tem Deus ao nosso lado, nos guiando, nos perdoando, nos transformando. E a gente tem a comunidade cristã nos apoiando, nos encorajando, nos ajudando a crescer. Que bom lembrar disso. E antes de a gente passar para a próxima parte, queria convidar vocês a deixarem aqui nos comentários as suas reflexões sobre o episódio, suas dúvidas, sugestões de temas para os próximos mergulhos. A gente adora ler cada comentário e saber que estamos caminhando juntos nessa jornada de fé. E não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Quanto mais pessoas forem alcançadas por essa mensagem, mais vidas serão transformadas pelo poder do Evangelho. Na próxima parte, a gente vai explorar os perigos de negligenciar o autoexame e as bênçãos que a gente recebe quando se dedica a ele com seriedade. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo na obra de Jonathan Edwards. Na primeira parte, a gente explorou bastante a necessidade de conhecer a fundo a lei de Deus e de se autoavaliar à luz dela, mas como na prática a gente transforma essa lei em algo vivo nas nossas vidas. Essa é a questão, não basta só ler a Bíblia, é como a gente realmente coloca o autoexame em ação. É aí que entra a segunda ferramenta essencial, o autoconhecimento. Edwards nos desafia a usar a palavra de Deus como um holofote, Certo. iluminando os cantos escuros do nosso coração, confrontando nossos pensamentos, sentimentos e ações com os ensinamentos das Escrituras. Lembra da analogia do espelho? A Bíblia nos revela quem realmente somos, sem máscaras, sem disfarces, mostrando as áreas em que a gente está em sintonia com Deus. É aquelas que precisam ser transformadas. Exatamente. Mas como tornar esse processo de autoanálise realmente eficaz? Edwards nos dá algumas dicas. A primeira é unir a autorreflexão à leitura e à escuta da palavra de Deus. Teoria e prática juntas. Então a gente precisa ler a Bíblia com um olhar atento. Sim. Buscando aplicar os ensinamentos à nossa vida. Isso mesmo. E não basta só ler, a gente precisa meditar, se perguntar o que Deus está me dizendo através dessa passagem. Como eu posso colocar esses ensinamentos em prática no meu dia a dia? Realmente internalizar a mensagem. Isso. Edwards também sugeria que, ao lermos as histórias bíblicas, a gente buscasse identificar em nós mesmos os mesmos erros que os personagens cometeram. Nossa, que interessante. Exatamente. É como se a gente estivesse lendo um espelho da alma humana. Ao enxergarmos os erros dos outros, a gente pode identificar as nossas próprias falhas. E, claro, observar os exemplos de Cristo e dos santos, buscando imitar suas virtudes. A Bíblia está repleta de exemplos inspiradores, né? Mas como não cair na armadilha de só enxergar os erros nos outros? Edwards nos alerta para o perigo da gente se tornar juiz dos outros, esquecendo da gente mesmo. É verdade. Ele nos convida a sermos mais rigorosos com a gente mesmo. Sim. Buscando identificar as nossas próprias falhas com a mesma intensidade com que apontamos as do próximo. Usar uma lupa para os nossos erros e um binóculo para os erros dos outros. Uma ótima analogia. A gente precisa ter um olhar crítico sobre nós mesmos, reconhecendo que somos tão propensos ao erro quanto qualquer outra pessoa. E para desenvolver esse olhar crítico, Edwards sugere prestar atenção no que os outros falam sobre nós. Principalmente aqueles que nos conhecem bem e se importam com a gente. É verdade, faz sentido. Mas e as críticas negativas? Como lidar com elas? Essa é a questão. Nem toda crítica é construtiva, claro. Mas quando vem de alguém que realmente nos ama, pode ser uma oportunidade de crescimento. É um espelho que nos mostra o que não conseguimos enxergar sozinhos. Mesmo que a crítica nos machuque no início, Sim. a humildade nos permite reconhecer que ela pode nos ajudar a amadurecer. Exatamente. É como se a gente estivesse lapidando a nossa alma, tirando as impurezas para que ela brilhe com mais intensidade. Bonito. Mas Edwards não se limita a observar o erro dos outros, né? Não? Ele nos desafia a ir além, a perceber a cegueira deles para os próprios erros. Ele nos coloca diante de um espelho e pergunta: será que nós também não estamos nos iludindo, justificando os nossos erros, minimizando as nossas falhas? Pode ser. Para vencer essa cegueira,
ele nos convida a analisar profundamente os nossos hábitos, o que a gente faz no dia a dia, sem interferência do olhar alheio. Sei. Uma verdadeira auditoria da alma, buscando identificar os pontos fracos e as áreas que precisam ser fortalecidas. Nossa, isso é bem profundo. É. Mas e os pensamentos e sentimentos mais profundos? Aqueles que muitas vezes estão escondidos até da gente mesmo. Como acessá-los? Edwards nos convida a buscar o silêncio, a introspecção. A gente precisa reservar um tempo para estar a sós com Deus, silenciar os ruídos do mundo exterior e ouvir a voz do nosso coração. É como se a gente fizesse um retiro espiritual dentro da gente mesmo. Nossa, que interessante. E o que a gente faz nesse retiro interior? A gente pode usar ferramentas como um diário, anotando os nossos pensamentos, sentimentos, sonhos, medos. Tudo que vier à tona, ao colocar tudo no papel, a gente tem uma visão mais clara dos padrões que se repetem nas nossas vidas. Dos pensamentos que nos aprisionam, dos sentimentos que nos dominam. E a oração também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Com certeza. A gente pode pedir a Deus que nos revele a verdade sobre nós mesmos. Sim. Que nos mostre os pecados ocultos no nosso coração. É como se a gente dissesse: Deus me mostra quem eu realmente sou, sem máscaras, sem disfarces. Me ajuda a enxergar o que eu não consigo ver sozinho. É pedir a Deus para acender a luz nos cantos escuros da alma. Exatamente. E que outras ferramentas Edwards sugere para esse processo de autoanálise? Ele propõe um exercício bastante impactante. Qual? Imaginar a nossa vida no leito de morte. Nossa, esse exercício mexe com a gente, né? Qual é a proposta disso? A iminência da morte nos confronta com a verdade, com o que realmente importa. É como se a gente tirasse uma venda dos olhos e enxergasse a vida com mais clareza. E quais perguntas a gente pode se fazer nesse exercício? De que eu me arrependo? O que eu gostaria de ter feito diferente? O que realmente importa? Nossa. Essas perguntas nos levam a reavaliar as nossas prioridades, a colocar Deus no centro da nossa vida e a buscar viver de forma mais intencional. É um exercício desafiador, mas que nos liberta do medo da morte e nos impulsiona a viver cada dia como se fosse o último. Buscando agradar a Deus em tudo. Exatamente. É buscar viver o presente, né? É isso. Mas e se, nesse processo, a gente descobrir que está em pecado? Qual a atitude correta? E o que a gente faz? A resposta de Edwards é direta: abandonar o pecado. Mas e se o pecado for muito forte e a gente não conseguir? É importante lembrar que a gente não está sozinho nessa luta. Deus está sempre pronto a nos perdoar e a nos ajudar a vencer o pecado. E como a gente busca essa ajuda de Deus? Através da confissão. Sim. Quando a gente reconhece o nosso pecado e pede perdão a Deus, Ele nos purifica e nos dá força para resistir à tentação. Certo. É como se a gente lavasse a nossa alma, sabe? Tirando a sujeira do pecado para que ela volte a brilhar. Mas essa confissão precisa ser um evento único ou algo constante nas nossas vidas. A confissão e o arrependimento precisam ser constantes. A cada dia a gente deve se humilhar diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, pedindo perdão. Lembre-se, o objetivo do autoexame não é nos condenar, mas nos levar ao arrependimento e à transformação. É um ato de amor e misericórdia que Deus nos concede para que a gente possa se aproximar dele e viver em santidade. Que lindo! E se mesmo com todo esse esforço a gente ainda se sentir perdido? Nesse caso, a gente pode buscar ajuda na comunidade cristã. De que forma? Conversando com um pastor, um líder espiritual, um amigo maduro na fé, pedindo conselhos, orientação, apoio. Eles podem ser guias nesse caminho do autoconhecimento. É verdade. Muitas vezes a gente não consegue enxergar os próprios erros com clareza. É como tá dentro de um labirinto precisando de alguém que nos mostre a saída. É, a comunidade cristã ir para isso, para nos acolher, nos orientar, nos fortalecer na caminhada. No fim das contas, a gente não está sozinho. A gente tem Deus ao nosso lado, nos guiando, nos perdoando, nos transformando. E a gente tem a comunidade cristã nos apoiando, nos encorajando, nos ajudando a crescer. Que bom lembrar disso. Mas antes de partirmos para a última parte do nosso mergulho, quero convidar você que está nos acompanhando a deixar nos comentários as suas reflexões, dúvidas, sugestões de temas para os próximos episódios. Para nós é muito importante saber que a gente está caminhando junto nessa jornada. É verdade. E não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo. Isso. Assim mais pessoas serão alcançadas por essa mensagem de transformação. Com certeza. Na última parte, a gente vai explorar os perigos de negligenciar o autoexame e as bênçãos que a gente recebe quando se dedica a essa prática. Até lá.
Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo na obra de Jonathan Edwards. Já exploramos a importância do autoexame, do conhecimento da lei de Deus, da autoanálise. Vimos também ferramentas práticas para colocar tudo isso em ação. É verdade. E até nos imaginamos no leito de morte, confrontando nossas escolhas. Intenso. Mas necessário para a gente entender o peso do que estamos discutindo. Mas agora, a pergunta que fica é: quais os perigos de negligenciarmos o autoexame? O que acontece quando a gente prefere esconder a sujeira em vez de encarar a verdade? Edwards é bem claro nesse ponto. Ele compara o pecado não confessado a uma doença incubada. Se a gente permite que o pecado se instale no nosso coração, ele vai minando a nossa saúde espiritual aos poucos. A gente fica fraco, doente, incapaz de crescer na fé. Nossa, que imagem forte. É como se o pecado fosse um parasita se alimentando da nossa alma. E o pior é que, muitas vezes, a gente nem percebe que está doente. A gente se acostuma com os sintomas, a distância de Deus, a falta de ânimo para orar, para ler a Bíblia, para servir ao próximo. A gente passa a achar que isso é normal. Exatamente. E aí a vida cristã se torna superficial. A gente deixa de experimentar a verdadeira alegria, a paz, a liberdade que Deus nos oferece. A gente se contenta com migalhas, né? Quando, na verdade, Deus tem um banquete preparado para nós. É isso aí. E Edwards alerta que esse estado de letargia espiritual pode ter consequências ainda mais graves. O pecado não confessado, aquele que a gente esconde, se torna uma porta aberta para a ação de Satanás nas nossas vidas, nos levando a tropeços e quedas ainda maiores. É como construir uma fortaleza, mas deixar uma brecha para o inimigo entrar e nos destruir. Exatamente, e tem mais. Edwards nos lembra que Deus usa as dificuldades para nos chamar ao arrependimento. Se a gente está passando por provações, sofrimento, angústia, pode ser um alerta de Deus para a gente abandonar o pecado e voltar para os seus braços. Como um pai amoroso que nos disciplina para o nosso próprio bem. Exatamente. Mas quando a gente se fecha para esse chamado, quando endurece o coração, as consequências podem ser dolorosas. Edward cita o exemplo de Davi, que sofreu muito por causa do seu pecado. É verdade. Ele perdeu filhos, enfrentou rebeliões, viu sua família se despedaçar. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi pagou um preço alto pelas suas escolhas. A história de Davi nos mostra que ninguém está imune às consequências do pecado. Mas, por outro lado, quais as bênçãos que a gente recebe quando pratica o autoexame com sinceridade? Essa é a parte que nos anima. Quais os benefícios de encararmos a nós mesmos com honestidade e buscarmos a Deus de todo o coração? A primeira bênção, e talvez a mais importante, é a experiência de um relacionamento mais íntimo com Deus. Quando a gente se esforça para viver em santidade, para purificar o coração, a gente se torna mais sensível à presença de Deus, mais receptivo à sua voz. É como limpar as lentes dos nossos óculos espirituais e enxergar a beleza de Deus com mais clareza. E essa intimidade com Deus nos enche de paz, alegria e esperança, mesmo em meio às dificuldades. A gente tem a certeza de que não está sozinho, de que Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos fortalecendo. É uma paz que nos liberta do medo, da ansiedade, da culpa. Exatamente. É a certeza de que estamos no caminho certo, mesmo que ele seja desafiador. E além dessa paz interior, o autoexame nos leva a um crescimento espiritual acelerado. Quando a gente identifica e abandona o pecado, a gente abre espaço para a graça de Deus agir em nós, nos transformando, nos moldando à imagem de Cristo. É como podar os galhos secos da nossa árvore espiritual, permitindo que novos brotos cresçam com mais força. E esse crescimento se reflete em todas as áreas da vida. A gente se torna mais paciente, amoroso, compassivo, generoso, disposto a servir ao próximo. Uma transformação interior que irradia para o mundo, impactando as pessoas com quem a gente convive. Uau, que transformação incrível! E para finalizar, o que Edwards destaca sobre a importância do autoexame para a nossa vida eterna? Edwards destaca que o autoexame nos prepara para a eternidade. Quando nos esforçamos para viver em santidade aqui na Terra, estamos construindo um tesouro no céu, uma morada eterna na presença de Deus. É investir naquilo que realmente importa, naquilo que vai durar para sempre. Essa certeza nos enche de esperança, alegria e gratidão, nos dando a certeza de que vale a pena lutar contra o pecado, se dedicar ao autoexame e buscar a Deus de todo o coração. Nossa, quanta riqueza a gente encontrou nesse mergulho profundo com Jonathan Edwards. Que essa jornada nos inspire a buscar o autoconhecimento e a viver uma vida que agrade a Deus em tudo. Que a gente possa colocar em prática tudo o que aprendemos, buscando a Deus com sinceridade para que a nossa vida seja um reflexo da sua glória. E para continuarmos essa conversa, convidamos você a deixar nos comentários as suas reflexões, dúvidas e sugestões de temas. Adoramos saber que estamos caminhando juntos nessa jornada. E não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Assim, mais pessoas serão alcançadas por essa mensagem de transformação. Até o próximo mergulho aqui no Fé em Letras.